Paz do Senhor a todos. Amém. Boa noite. Glória a Deus. Para quem não me conhece, meu nome é Guilherme, presbítero. Amém. E sou lá do Panorama, né? Acho que os irmãos já me conhecem, né? Glória a Deus. Glória a Deus. Queridos, Deus me deu essa palavra desde quando era para vir em março, né? Só que eu fui para o Paraná e Deus colocou algo no meu coração. E eu tenho o costume de escrever, né? Escreve, né? E eu queria que os irmãos, para a gente ganhar tempo, abra a sua Bíblia lá em 2 Samuel, no capítulo 5. Amém? 2 Samuel, no capítulo 5, no verso 6 a 8. Amém? Eu vou lendo aqui para ganhar tempo. 2 Samuel 5, 6 a 8. Amém? E partiu o rei com seus homens a Jerusalém contra os jebuseus que habitavam naquela terra, e falaram a Davi, dizendo: não entrarás aqui, pois os cegos e os coxos te repelirão, querendo dizer: não entrará Davi aqui. Porém Davi tomou a fortaleza de Sião, esta é a cidade de Davi, porque Davi disse naquele dia: qualquer que ferir aos jebuseus, suba ao canal e fira aos coxos e aos cegos, a quem a alma de Davi odeia. Por isso se diz: nem cego nem coxo entrará nesta casa. E ainda de pé, irmãos, eu peço agora que vocês abram a Bíblia em Josué 15, 63. Josué 15, 63. Eu vou lendo aqui para nós ganharmos tempo, amém? Não puderam, porém, os filhos de Judá expulsar os jebuseus que habitam em Jerusalém. Assim habitaram os jebuseus com os filhos de Judá em Jerusalém até o dia de hoje. Amém? Pode se assentar. Queridos, não feche a sua Bíblia, tá? Porque a minha forma de pregação, ela é muito textual. A gente vai na Bíblia. Não abra, não feche a sua Bíblia. Amém? E nessa noite eu quero ministrar sermos curados da cegueira e da paralisia espiritual, para que assim nós possamos cumprir a nossa missão. Porque nós estamos no culto de missão, não é verdade? Mas para a gente cumprir o culto, para nós cumprirmos a missão, eu preciso estar curado, sarado. Eu não posso estar cego espiritualmente, eu não posso estar paralisado, porque senão a minha vida não adianta, não vai para frente. Nós vemos que Davi, ele já tinha sido ungido rei em Hebrom, e ali a Bíblia fala que ele reinou 7 anos e 6 meses, depois em Jerusalém 33. Mas antes dele começar a reinar lá em Jerusalém, a Bíblia fala que existiam os homens, os cananeus, chamados jebuseus, e eles ficaram lá. E no tempo de Josué, a Bíblia fala que eles não expulsaram aqueles homens, e eles habitaram até os dias de Davi. Só que Davi era um homem que ele não aceitava o inimigo reinando aonde que Deus tinha colocado para ele reinar. Ele falou: aqui não, se até o dia de hoje vocês estão aqui, comigo acabou essa história. Só que não foi fácil. E é interessante que em Mateus 5,35 a palavra do Senhor fala assim: Jesus, ele falou: não jureis por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Lembra? Na minha vida não reina nenhum jebuseu, mas reina Jesus Cristo. Por isso eu tenho que ir lá, e a missão é conquistar aquilo que o Senhor falou, para nós conquistarmos a nossa missão, vidas, a minha família, aquilo que Deus tem para cada um de nós aqui. Só que quando ele chega lá, os jebuseus, eles tiram sarro. Eles falam assim: até os cegos, Davi, e os coxos, os aleijados, os paralíticos, vão expulsar você e o seu exército daqui. Aqui você não vai entrar. E Davi, ele ficou tão furioso, pastor, que ele falou assim: o primeiro que lá vocês vão matar, os primeiros que vocês vão matar é os cegos e os aleijados. É o primeiro que vocês vão matar. Só que claro que Paulo fala em Efésios 6,
a nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas contra principados e potestades. Antigamente a luta era na espada. Hoje a nossa luta, como foi aqui hoje, ó, joelho no chão, é cumprir o meu chamado. Só que essa cegueira, essa paralisia espiritual, Satanás ele quer colocar na minha vida e na tua vida. Em primeiro lugar, por causa das más notícias. Você se lembra de Mefibosete? Está lá em 2 Samuel 4,4. Acho que isso aqui é conhecido. Quem se lembra de Mefibosete? Mas você se lembra do contexto que ele ficou paralítico? Quando Saul morreu, vieram as más notícias. Os filisteus estavam atacando a ama, né? A babá ali de Mefibosete, estava com ele no colo, ele tinha 5 anos. E veio trazer a má notícia: ó, seu pai morreu, seu senhor morreu. E ela, a Bíblia fala que ela se assustou porque os filisteus estavam vindo. E Mefibosete caiu do colo e ficou paralisado. As má notícias querem me paralisar. Não é verdade? As má notícias não vêm e falam: meu Deus, eu não consigo reagir. Mefibosete, ele literalmente ficou aleijado por conta das má notícias. E de repente você entrou aqui hoje paralisado, não fisicamente, mas espiritualmente. Teu ministério está parado, a tua vida com Deus está parada, a tua vida de oração com Deus está parada por causa das más notícias, porque um dia chegou a má notícia e você ficou coxo espiritualmente. Eu não consigo reagir. E em segundo lugar, quando eu brinco com o meu chamado, isso é muito sério, porque nós estamos falando de cegueira e de paralisia espiritual. As má notícias. E quando eu brinco com o meu chamado, esse também eu não vou abrir porque eu acho que os irmãos conhecem. Lembra de um homem chamado Sansão? Ele brincava com o chamado dele constantemente. Ele se engraçava, tinha tanta mulher em Israel, mas ele gostava de uma filisteia que não era brincadeira. E Dalila falava assim: ah, você não me ama, onde está a tua força? Não, e aí ele brincava, ele ficava brincando com o chamado, com o nazireado. Lá em número 6, você pode ver qual que era o voto do nazireu: não cortar o cabelo, não beber vinho, não chegar perto de coisa morta. E chegar perto de coisa morta nos fala muita coisa hoje também. E ele ficava brincando: não, se você me amarrar com isso, me amarrar com aquilo, me amarrar com aquilo outro. E Satanás só ganhando espaço. Uma hora ele vai cair. E um dia ele falou qual que era a força de Sansão. Não estava no cabelo, mas estava na obediência a Deus. Estava no voto dele, desde o seu nascimento. E um dia ela fala para ele, ela faz dormir no colinho dela. E quando ele estava dormindo, ela foi e raspou, tirou as 7 tranças. E quando ele acordou, ela fala: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E a Bíblia fala, ele acordou pensando que agora vou me livrar como antes. Mas a Bíblia fala: mas o Senhor já se tinha retirado dele. Meu Deus! Não é verdade? E lá em Juízes 16, 21, fala que os filisteus amarraram Sansão e cegaram os olhos dele. E você sabe como que eles vazavam antigamente? Ou era com fogo, né? Ou com as próprias unhas, para mostrar a humilhação. Aquele que foi chamado para destruir os filisteus, agora ele, por brincar com o chamado dele, ficou cego, foi para a Filístia, rodava um moinho. E a Bíblia ainda fala: chama Sansão para nos divertir, para brincar. Ele serviu como bobo da corte, porque aquele que brinca com o chamado, ele se torna bobo da corte para o mundo. Não é aquele que estava na igreja, não é aquele que cantava, não é aquele que pregava, agora está lá caído, sem expectativa de nada no mundo e cego espiritualmente. Em terceiro lugar, e aí eu quero que os irmãos abram, tá? Porque a Bíblia, ela nos mostra. 1 Samuel, versículo 11, está aí pertinho, né? 1 Samuel 11. Quando eu faço uma aliança com o inimigo. Quem quer fazer aliança com o inimigo? Amarrado. 1 Samuel 11, versículo 1 e 2. Então subiu Naás amonita e sitiou a Jabes de Gileade. E disseram todos os homens de Jabes a Naás: faz aliança conosco e te serviremos. Porém Naás amonita lhe disse: com esta condição farei aliança convosco,
que a todos vós vos arranque o olho direito, e assim põe esta afronta sobre Israel. Quer fazer aliança com o inimigo? Ele vai te humilhar. Arranca fora o teu olho, fica sem visão. Porque, como foi falado aqui, o mundo começa a me atrair, e eu começo a perder minha visão. Porque eu começo a fazer aliança com o inimigo. Não faça aliança com o inimigo, porque senão você vai ficar sem a visão espiritual que Deus quer dar para você. São 3 coisas que eu falei que te roubam: as más notícias, brincar com o chamado, e quando eu faço aliança com o inimigo. E de repente, uma dessas situações, você entrou aqui e você se identificou, mas o Senhor é o Deus que cura. Jesus, Ele nessa noite, Ele quer sobre esta igreja, nessa igreja, em cada um de nós, restaurar a visão, curar de toda a paralisia espiritual. Vocês lembram lá o servo de Eliseu? Eliseu, Senhor, tem carros aqui da Síria, está aqui tudo. E ele falou assim: Senhor, abre a visão deste. E quando abriu, e ele falou, ele viu cavalos e cavaleiros de fogo, ele falou: maior que estão com nós. Quando eu tenho intimidade, como Eliseu tinha, no meio da guerra, Senhor, abre os meus olhos, para que eu possa enxergar a tua glória. Senhor, tira a visão, tira a paralisia, tira, Senhor, aquilo que quer me afastar de ti. E em nome de Jesus Cristo. Mas para isso acontecer na minha vida, eu preciso tomar alguns posicionamentos. O primeiro, eu preciso mesmo sem entender, eu preciso cumprir meu chamado. Sabe por quê? A rebeldia, e eu vou falar um pouco disso, faz com que eu não me enxergue, porque eu só fico questionando. O pastor, de repente, ele me enviou para determinada coisa. Mas eu não vou, mas eu não posso, mas eu sou pequeno. Lembra de Gideão? Eu não posso, não sei o que, minha família é pequena, porque falta visão. Quando Deus chamou Abraão e falou assim: sai da sua tenda, olha o céu e conta as estrelas. Aquilo que você vê, aquilo que você está vendo, é aquilo que a tua herança, a tua posteridade vai conquistar. Quer dizer, eu só conquisto aquilo que eu enxergo. Você consegue entender? E vocês lembram? Em João 9. Cadê o Fábio? Eu pedi para ele abrir aqui e para ler para nós. João 9. Abra sua Bíblia, João 9, 6 ao 7. Porque a Bíblia, queridos, de repente não tem tempo. Aqui você tem tempo. João 9. Olha o que a Bíblia nos fala, que lindo. Versículo 6. Tendo dito isto, cuspiu na terra, e com a saliva fez lodo, e untou com o lodo os olhos do cego, e disse: vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o quê? Foi, pois, lavou-se e voltou. Aquele que é enviado é porque ele tinha uma missão. Só que, interessante, por exemplo, o cego de Betsaida, que está lá em Marcos, a Bíblia fala que Jesus pegou na mão dele e saiu lá da aldeia e curou ele. Só que esse cego foi diferente. Ele cuspiu na terra, fez o lodo, colocou nos olhos e falou assim: agora você vai, mesmo sem enxergar, porque o enviado, aquele que está debaixo do envio, aquele que está debaixo do chamado, às vezes sem mesmo enxergar, ele cumpre e ele volta vendo aquilo que Deus tem feito na vida dele. Ele foi que ele tateando, porque Jesus tomou ele pela mão. Ele falou para os discípulos: vai e leva esse cego. Não, ele foi sozinho. Mas também quando ele voltou, ele não voltou mais ou menos, ele voltou bem. Até os vizinhos, a Bíblia fala: não era esse o cego? Não era esse aquele que vivia pedindo esmolas? Aí uns falavam: não, parece com ele não. Outros,
E ele falava, sou eu. As pessoas, aquilo que Deus vai fazer na tua vida vai espantar as pessoas. Nossa, não era esse que era o depressivo, não era esse que era desse jeito. Parece ele, mas não é. Não, sou eu, porque Deus abriu os meus olhos. Porque o meu chamado, o enviado, ele está debaixo de uma missão. E às vezes ele vai indo no caminho, no caminhar, às vezes sem entender, mas depois ele consegue ver o que Deus fez na vida dele, e nós veremos o que Deus vai fazer na nossa casa, na nossa família, em nome de Jesus. O segundo posicionamento, eu preciso deixar os caminhos do pecado. Em João 5, lembra o coxo, o paralítico, que ficava lá na porta das ovelhas, em Betesda? Jesus vai, cura, lembra? Quem lembra? Só que no versículo 14 de João 5, depois que ele foi curado, a Bíblia fala que Jesus o encontrou no templo e falou assim, ó, mas não peque mais, porque senão coisa pior pode acontecer. Eu preciso deixar os caminhos do pecado. Ah, mas eu não sou pecador? Sou, mas é diferente eu querer viver deliberadamente naquilo que não é a vontade de Deus. Lembra quando Jesus, lá em Marcos 2, vem 4 amigos com um paralítico? Nós estamos falando de paralisia, de cegueira. E aqui Jesus, a primeira coisa que fala para ele, ele não fala assim, pega a tua cama e anda. Não, a primeira coisa que Jesus falou para ele foi o quê? Vocês lembram? Por que Jesus falou isso? Porque com certeza na vida daquele homem tinha alguma brecha. E às vezes a gente acha, não, na graça, no período da graça, não, aquilo é graça, hoje é lindo, é maravilhoso. Só que a graça, aquilo que Paulo fala em Romanos 6, vamos pecar, pois, para que a graça abunde? De modo algum. Ou não sabeis vós que fostes comprado, que fosse lavado, que fosse... Deus, aleluia, glória. Só que cada um de nós temos nossos erros. A gente gosta às vezes de... E Paulo na própria ceia fala assim, amigos, pois o homem é assim mesmo. Uma coisa que eu gosto muito de falar, qual que foi a diferença de Davi e de Saul? Davi, desculpa o termo, mas Davi não foi safado naquele momento. Ele devia estar na guerra, ele acordou um belo dia, não foi para a guerra, acordou tarde, 2 horas da tarde, 3 horas da tarde, passou maratonando Netflix, né? Madrugada inteira, falou, vou acordar mais tarde, hoje eu não vou para a guerra. Só que aquele dia o diabo falou, você não vai para a guerra, mas eu vou parar uma Betseba lá tomando banho para você, Davi. E a visão dele corrompeu. Só que ao contrário de Saul, Davi ele sabia se arrepender. Por isso ele escreveu no Salmo 51, crime, ó Deus, no coração puro. Saul, quando era advertido por Deus, falava, não, eu não, pai. Eu fiz o que Deus quis. Essa é a diferença daquele que tem um coração tratável. Será que Deus encontra o teu coração, o meu coração tratável, para que Ele possa tratar? Em último lugar, eu preciso obedecer e não ser rebelde à visão que Deus me deu. Pastor Neto, por favor, abre em Atos 26, 19. Já estou terminando aqui. Atos, vocês podem também, por favor, Atos 26, 19. Eu vou pedir para o pastor Neto ler para nós aqui no microfone. Pelo que o rei Aripa não foi desobediente à visão celestial. O que Paulo falou diante do rei Agripa? E ele estava lá, no tribunal, e ele estava sendo condenado. Só que ele falou para o rei Agripa assim: rei, um dia eu estava indo para caminho de Damasco, e eu tive uma visão do Senhor. Eu fui transformado, rei. Fiquei 3 dias cego. Depois de 3 dias, rei, caiu as escamas dos meus olhos. E por isso, ó rei Agripa, eu não fui desobediente à visão celestial. Ele era um homem que tinha tido uma visão
Mas não era visão da emoção da carne ou visão de homens, uma visão celestial. Não seja desobediente à visão que Deus te deu e quer te dar, porque senão nós vemos, como eu falei, claro que não dá para a gente abordar aqui com mais detalhes, mas nós vemos que a má notícia, que a rebeldia, a ficar brincando com o chamado, ficar querendo fazer aliança com o inimigo, querido, vai te fazer paralítico e cego espiritual. Mas quando eu sou obediente à visão celestial, como Paulo falou, quando eu abandono os caminhos do pecado, mas eu vou errar, claro. A Bíblia fala, aquele que fala que não tem pecado, ele já pega porque é um mentiroso. Lá em 1 João fala. Mas o contrário disso, eu tenho vícios na minha vida, então eu preciso abandonar, porque senão eu vou ficar cego, porque senão eu vou ficar caído. E mesmo sem entender como aquele cego, eu vou, porque eu sou enviado a fazer uma missão. E depois eu consigo enxergar e ver. Como o pastor Neto falou, Salmo 126, aquele com lágrimas, ele sai sem entender, mas ele volta trazendo os feixes, os molhos com alegria. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. E pastor, posso orar aqui nessa noite? Glória a Deus. É que eu gosto depois também de orar aqui. Queridos, fica de pé. Meu Deus! De repente você entrou aqui nessa noite sem enxergar mais o teu ministério, o caminho. Você está paralítico, mas eu quero que você feche os teus olhos e nesse ambiente do Espírito Santo, eu gostaria de chamar algumas pessoas aqui. Feche todos, por favor, feche os olhos. Eu queria chamar algum grupo de pessoas. Sabe por quê? Porque quando a gente vem à frente com o intuito de nos arrepender, de aceitar Jesus, no mundo espiritual muitas coisas acontecem. Sabe por quê? Porque existem anjos, mas existem também demônios querendo reter, como você viu hoje aqui na peça. E se de repente tem alguma área da tua vida, eu não vou ser específico aqui, mas se de repente más notícias te paralisaram, se de repente você está brincando com aquilo que Deus te deu, não brinca. Se de repente em alguma situação você tem feito alianças com o inimigo, nós vamos orar pela tua vida, para que você saia daqui andando leve, para que você saia daqui enxergando o caminho que Deus tem para você. E eu sei que existem pessoas assim, eu sei que existem. E eu queria, se alguma área você se identificou que você está passando, eu quero te chamar aqui à frente, porque nós vamos orar pela tua vida em nome de Jesus. Sai do teu lugar, porque eu sei que tem pessoas aqui assim, que as más notícias chegaram e isso te paralisou. Nessa guerra você não está conseguindo lutar. Vem buscar refrigério que o Senhor pode te dar nessa noite em nome de Jesus. Sai, querido, porque eu sei que existem pessoas assim. Sai do teu lugar. Sai do teu lugar hoje. Hoje é o momento de você ter um concerto com Deus. Se de repente Deus te deu um chamado, mas você não está nem brincando, mas você está meio que relaxado. E lá em Jeremias 48:10 fala: maldito aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. E você quer fazer uma aliança com o teu chamado, a tua chamada. Você foi chamado? Não brinque. Você que de repente hoje está nos visitando e precisa dessa oração, você precisa hoje ter um encontro com o Senhor. Se de repente você não tem Jesus ainda, te faço o convite também.
Entregue hoje a tua vida ao Senhor Jesus Cristo, porque a palavra dele fala: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Quem tem o Filho tem a vida eterna. Nós vamos orar, mas eu sei que teria mais pessoas aqui. Meu Deus! O Senhor está te chamando para que você saia desse estado de paralisação. O Senhor está te chamando para que você valorize. Aleluia. Você que veio aqui à frente, vem aqui um pouquinho mais para frente. Em nome de Jesus. Aleluia! Glória a Deus. Meu Deus! Glória a Deus. Bom, papai. Aleluia. É Se tem pessoas que vêm, não desperdice a oportunidade. Aleluia! Ele cantará labará, xereandará labará. Igre andará labará, xoreandará labará. Não seja desobediente à visão celestial. Deixe os caminhos de Satanás. Aleluia. Senhor meu Deus, em nome de Jesus, Pai, eu oro, Senhor, pela tua filha. Deus, eu não sei, mas Senhor, tira, Pai, hoje, tudo aquilo que tem trazido paralisia. Ore cantará labará, chore andará labará. Aleluia, o Senhor te marca, o Senhor te renova. Eu creio, Jesus. Aleluia. Chamar os presbíteros da igreja, pastor, vamos orar por essas vidas. Aleluia. Aleluia, o Senhor te marca nessa noite. Meu Deus. Ore andará labará, chore andará labará. O Senhor tem um chamado. O Senhor tem algo novo na tua vida. E Ele te chama hoje. Não volte atrás. Vem, Senhor, na paralisia em nome de Jesus. O Senhor te marca nessa noite. Toda a paralisação, todo medo de ir para frente. Oh Deus, marca. Ela é tua serva, Senhor. Assim como um dia o Espírito veio sobre Davi. Senhor, marca em nome de Jesus Cristo. E ele andará labará, chore andará labará. O Senhor te dá hoje a visão que tinha sido roubada. Hoje o Senhor te marca com esta visão. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Não saia desse ambiente. Eu queria, o pastor me cantar, mas falar para a pastora Dani. Tem mais? Você canta, por favor, aquele do som da Barros. Som da Barros. Aleluia! Vocês que vieram na frente, permaneçam daqui. Se você não entregou a tua vida para Jesus também essa noite, não sei se todos já têm, mas que o Senhor marque. Nós vamos louvar isso, porque esse é o ambiente do Espírito Santo. Em nome de Jesus. Oh querido, não é à toa que você veio aqui. Meu Deus! Em nome de Jesus. Não perca esse ambiente do Espírito Santo. Ele quer marcar, Ele quer renovar. Aqueles que vieram aqui à frente, o Senhor, Ele renovou a visão. Ele deu um novo tempo. Ele cantará. Por isso, sonda-me, Senhor. Tu me conheces. Glória a Deus.
Se derrame na presença de Deus. Há quanto tempo você não chora na presença de Deus? Oh, aleluia. Devolve a visão, Senhor. Meu Deus! Transforma-me conforme a tua palavra. Enche-me, Senhor. Enche-me até que em mim se ache só a ti. Então, Usa-me, Senhor. usa-me, Senhor. O Senhor quer te usar. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor. Recebe o batismo do Espírito. Usa-me, Senhor, e me conhece. Quebranta meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra. Enche-me até que em mim se ache só a ti. Então, usa-me, Usa-me, Senhor. Senhor. Aleluia. Como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor. Receba esse sopro do Espírito Santo. Vocês que vieram aqui na frente do Senhor, dê uma nova visão. Escamas caíram hoje. Vai sair no tempo de conquista. A paralisia foi embora. Deus abençoe. Deus abençoe a cada um, que essa palavra possa te marcar. E a gente tem uma semana de vitória. Eu agradeço essa oportunidade em nome de Jesus.